Olá, amigos online, estou de volta. Bem, gente, é um tema que merece muita atenção. Então, qual foi o primeiro passo? Conceituei o assunto, variações patrimoniais. E qual a lógica desse conceito? Vamos rever? Voltem para a tela. Então, as variações patrimoniais ocorrerão quando estivermos diante de uma incorporação, estão vendo aqui, ou diante de uma baixa, estão vendo aqui, nos elementos do patrimônio, ativo permanente, passivo permanente. Agora, o que essas incorporações ou baixa poderão provocar? Qual o reflexo disso no patrimônio? Observem a lógica. Quando houver uma incorporação de um bem ou de um direito no ativo permanente, ou quando houver a desincorporação ou baixa de uma obrigação no passivo permanente, essa variação, ela foi positiva, não é verdade? Wilson, como assim positiva? Ora, aumentou o ativo permanente. Isso é bom ou ruim para o patrimônio? É bom, não é verdade? Diminuiu o passivo permanente. Isso é bom ou ruim? É bom. Estou deixando de dever, estou pagando a dívida. Mas, Wilson, e o dinheiro que tem que sair? Para esse assunto, esqueçam a parte financeira. Foquem apenas no grupo permanente. Então, havendo uma incorporação, um aumento no ativo permanente, ou uma desincorporação ou baixa no passivo permanente, essa variação ela será positiva. E a variação patrimonial positiva é chamada de variação ativa. Então, gente, a variação ativa ela vai acontecer quando estivermos diante de um aumento no ativo permanente ou de uma redução no passivo permanente. É o que chamamos de variação ativa. Agora, quando ocorrer uma desincorporação ou baixa no ativo permanente ou uma incorporação no passivo permanente, o que é que vamos ter aí? Estou perdendo um bem, estou vendendo, estou contraindo uma dívida. Então agora, gente, essa variação, ela não será positiva, ela será negativa. E as variações patrimoniais que provocam reflexo negativo no patrimônio, essas variações são chamadas de variações passivas. Então, a variação passiva é aquela que provoca ou uma redução no ativo permanente ou um aumento no passivo permanente. Essa é a variação passiva. Então, para entendermos quando há uma variação ativa ou uma variação passiva, temos que buscar lógica, temos que verificar o reflexo que a variação, que o fato vai provocar no patrimônio. Se o reflexo for positivo ou negativo, teremos variações distintas. Então, o reflexo, gente, que poderá ocorrer no patrimônio, esse reflexo poderá ser positivo ou negativo. O reflexo positivo provocará as chamadas variações ativas. As variações ativas, elas acontecem ou pelo aumento do ativo permanente ou pela redução do passivo permanente. Já as variações que provocam reflexo negativo são chamadas de variações
passivas. Essas variações passivas provocarão ou um aumento no passivo permanente ou uma redução no ativo permanente. Então, o segundo passo é entender qual o reflexo que a variação provocará no patrimônio. Se o reflexo for positivo, variação ativa, que ocorre ou através do aumento do ativo permanente ou através da redução do passivo permanente. Se o reflexo for negativo, estaremos diante de uma variação passiva, que vai acontecer ou com o aumento do passivo permanente ou com a redução do ativo permanente. Ok? Dentro das variações ativas e passivas, que eu acabei de explicar como acontece, teremos aquelas que irão alterar o patrimônio líquido depois de ocorrerem ou não. Então, gente, o que é que eu fiz? Primeiro, conceituei variações patrimoniais. É a alteração de qualquer valor de um elemento do patrimônio público, podendo ocorrer ou por incorporação ou por desincorporação. Segundo passo, mostrei como uma variação ativa ela vai acontecer, ou com o aumento do ativo permanente, ou com a redução do passivo permanente. Também mostrei, no segundo passo, como uma variação passiva vai ocorrer, ou com o aumento do passivo permanente, ou com a redução do ativo permanente. O terceiro passo que virá agora a seguir, ele irá, gente, mostrar que essa variação ativa ou passiva poderá ou não alterar o patrimônio líquido, pois existem variações que alteram o patrimônio líquido, mas existem variações patrimoniais que não alteram o patrimônio líquido. Por conta disso, essas variações que alteram ou não alteram o patrimônio líquido são chamadas de... Vamos à tela. Então, as variações ativas e as variações passivas poderão ser classificadas como quantitativas ou qualitativas. Então, as variações patrimoniais, que poderão ser ativas ou passivas, poderão ser classificadas como quantitativas ou qualitativas. A variação patrimonial quantitativa é aquela que vai modificar o patrimônio líquido. A qualitativa, ela não modifica o patrimônio líquido. Essa modificação do patrimônio líquido poderá ser aumentando ou poderá ser diminuindo. Então, gente, as variações patrimoniais quantitativas, que são aquelas que alteram o patrimônio líquido, poderão ser aumentativas ou diminutivas. O que é uma variação patrimonial quantitativa aumentativa? É aquela que aumenta o patrimônio líquido. E o que é uma variação patrimonial quantitativa diminutiva? É aquela que diminui o patrimônio líquido. Para fechar o raciocínio, as variações patrimoniais classificam-se em quantitativas e qualitativas. Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Então, quando aumentam o patrimônio líquido, ela é quantitativa aumentativa. Quando diminuem o patrimônio líquido, quantitativa, logicamente,
diminutiva. Então, as variações quantitativas para fixar poderão aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. Aumentando, variação patrimonial quantitativa aumentativa. Diminuindo, variação patrimonial quantitativa diminutiva. E a outra que não altera, entende-se como variações qualitativas, aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais, sem afetar o patrimônio líquido. Lembrando que os elementos patrimoniais, quais são? Ativo financeiro e ativo permanente. Passivo financeiro e passivo permanente. Não alteram essa composição, alteram essa composição, já que é uma variação patrimonial, mas não altera o patrimônio líquido. Por isso que são variações qualitativas, só trabalham a qualidade e não o valor final do patrimônio líquido. Então, as variações qualitativas, elas poderão aumentar ou diminuir os valores do patrimônio, sem afetar o patrimônio líquido. Então, gente, nesse terceiro passo, o que é que eu fiz? Mostrei que existem variações patrimoniais que poderão alterar ou não o patrimônio líquido. As variações patrimoniais que alteram o patrimônio líquido são as quantitativas. Essa alteração do patrimônio líquido poderá ser aumentando, portanto, quantitativas aumentativas, mas poderá ser diminuindo, portanto, quantitativas diminutivas. Mas existem também variações patrimoniais que não alteram o patrimônio líquido. São as chamadas variações qualitativas. O patrimônio sofrerá uma alteração, ou ativo financeiro, ou ativo permanente, ou passivo financeiro, ou passivo permanente. O patrimônio sofrerá uma alteração, mas não o patrimônio líquido. Entenderam? Wilson, então temos variações ativas e passivas. As ativas são positivas, as passivas são negativas. Por quê? Trabalham impactando o patrimônio de forma negativa, como você mostrou, e as ativas de forma positiva, exatamente. E quando há o confronto entre o total das variações ativas menos o total das variações passivas, esse confronto dará, gente, um resultado. E como nós estamos estudando variações patrimoniais, esse resultado, e isso poderá certamente ser questionado, esse resultado é o chamado resultado patrimonial. Vamos ver? Resultado patrimonial. O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das variações patrimoniais ativas e o valor total das variações patrimoniais passivas de um dado período. Então, o resultado patrimonial é a diferença entre o total das variações ativas menos o total das variações passivas. Então, Wilson, mais uma vez teremos aqui valores distintos. A variação ativa poderá ser maior que a passiva, poderá ser menor ou poderá ser igual. E aí? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer
é que esse resultado patrimonial, dependendo dos valores das variações ativas e passivas, será conceituado de forma diferente. Como assim, Wilson? Caso o total das variações patrimoniais ativas seja superior ao total das variações patrimoniais passivas, disse que o resultado patrimonial foi superavitário, ou que houve um superávit patrimonial. Então, gente, o resultado patrimonial será superavitário quando variações ativas, o total, for maior que o total das variações passivas. Variações ativas maior que variações passivas, o total, resultado patrimonial superavitário. Caso contrário, disse que o resultado patrimonial foi deficitário, ou que houve um déficit patrimonial. Então, o resultado patrimonial será deficitário quando variações ativas menor que variações passivas. Nesse caso, o resultado patrimonial será deficitário. Mas, Wilson, esse resultado patrimonial, que pode ser superavitário, que pode ser deficitário, também poderá ser um resultado patrimonial nulo? Claro que sim, desde que variações ativas igual às variações passivas. Mais uma observação, e vocês tenham muito cuidado, porque é aí que a banca explora o detalhe. Não confundam resultado patrimonial com saldo patrimonial. O saldo patrimonial é a diferença entre o ativo real menos o passivo real. O saldo patrimonial poderá ser um ativo real líquido, um passivo a descoberto ou um saldo patrimonial nulo. O resultado patrimonial é a diferença entre o total das variações ativas menos o total das variações passivas. O resultado patrimonial, também chamado de resultado econômico, ele poderá ser superavitário, poderá ser deficitário ou poderá ser nulo. Então, gente, o saldo patrimonial está ligado a quê? A diferença entre o ativo real menos o passivo real. O resultado patrimonial está ligado à diferença entre o total das variações ativas menos o total das variações passivas. Entenderam? Não confundam, não misturem as bolas, ok? Então, Wilson, para entender direitinho mesmo, teremos que detalhar as variações ativas e detalhar as variações passivas. Exatamente. E esse é o nosso próximo passo. Começarei esse passo com um estudo mais abrangente das variações ativas. Vamos ver? Na tela. Variações ativas. Já sabemos que o reflexo das variações ativas no patrimônio, ele é positivo. Ou teremos um aumento no ativo permanente, ou teremos uma redução no passivo permanente. Mas qualquer variação ativa vai provocar isso aí. A regra: aumentará o ativo permanente ou
reduzirá o passivo permanente. Dentro das variações ativas, temos aquelas que vão acontecer e que dependem da execução orçamentária. Mas temos aquelas que independem da execução orçamentária. Mas dependendo ou independendo, ou teremos um aumento no ativo permanente ou uma redução no passivo permanente. Wilson, o que é depender da execução orçamentária? E o que significa independer da execução orçamentária? É o seguinte, depender da execução orçamentária significa que a variação patrimonial só vai acontecer porque o orçamento público estará sendo executado ou porque você vai realizar uma despesa orçamentária ou porque irá arrecadar uma receita orçamentária. Então, as variações patrimoniais que dependem da execução do orçamento são aquelas que acontecem ou porque há a arrecadação de uma receita orçamentária ou porque há a realização de uma despesa orçamentária. E as que independem? As que independem da execução do orçamento são aquelas que acontecem, que provocam uma variação positiva no patrimônio, mas não houve a necessidade de arrecadar uma receita ou de realizar uma despesa. Então, ela aconteceu mesmo o orçamento não tendo sido executado. Então, dentro desse tema, variações ativas, lembrem-se, temos aquelas que dependem da execução orçamentária, mas também temos aquelas que acontecem sem que haja necessidade de o orçamento ser executado. São chamadas independentes da execução orçamentária. Gente, agora eu posso mostrar quais são as variações ativas que dependem da execução orçamentária e quais são as que independem. Vamos ver. Olha só, variações ativas que dependem da execução orçamentária. Receita orçamentária é uma, mutações ativas, outra. Então, próximo passo, decorar, antes de entender, as variações ativas que dependem da execução orçamentária. Receita orçamentária e mutações ativas. As que independem da execução orçamentária são as variações ativas independentes da execução orçamentária. Então, decorem isso para a gente começar a explicar. Variações ativas que dependem da execução orçamentária. Receita orçamentária e a mutação ativa. As que independem, variações ativas independentes da execução orçamentária. A primeira, gente, que é a receita orçamentária, que é essa variação ativa que depende da execução orçamentária, é a mais fácil. Então, quando encontrarem na questão, encontrarem na prova, receita orçamentária arrecadada, receita executada, vocês já estarão diante de uma variação ativa dependente da execução orçamentária. Então, essa é fácil, não tem muito a explicar, é só lembrar na hora da prova. Agora a outra, a chamada mutação ativa, ou também mutação da despesa. Como é que isso acontece? Vamos ver na tela. Mutação ativa
ou mutação da despesa. Para que uma mutação possa acontecer, ativa no caso, né, ou da despesa, lembrem-se que essa variação ela é ativa. E sendo uma variação ativa, teremos ou um aumento do ativo permanente ou uma redução do passivo permanente. Gente, mutação significa troca, permuta. Troca, permuta de quem por quem. A mutação ativa ou mutação da despesa acontecerá através de uma troca, de uma permuta entre um elemento do ativo permanente com o numerário. Entra um elemento no ativo permanente, sai numerário. Ou a mutação ativa, também conhecida como mutação da despesa, poderá acontecer com a troca, a permuta em relação à saída de um elemento do passivo permanente e a saída do numerário. Wilson, então, na mutação ativa sempre teremos a saída do numerário. Exatamente. Por conta disso, ela é mutação ativa ou da despesa. Mas você poderia colocar para a gente aí alguns exemplos? Claro. Olha aí. Primeiro exemplo. Aquisição de um veículo. Quando uma entidade adquire um veículo, o que é que acontece? Um veículo, ele vai provocar a entrada de um bem no ativo permanente e a saída do numerário no ativo financeiro. Agora sim vamos relacionar o que acontece com a outra parte do patrimônio. Gente, se houve a entrada de um bem no ativo permanente, o reflexo ele é positivo. Sendo o reflexo positivo, a variação é ativa. Mas a variação ativa, ela poderá ser dependente ou independente da execução orçamentária. Para adquirir um bem, temos que realizar uma despesa orçamentária. Portanto, o orçamento terá que ser executado. Então, essa variação ativa, ela depende da execução orçamentária. O fato em questão foi a aquisição de um bem. Então, essa variação ativa, que depende da execução orçamentária, não poderá ser receita orçamentária, porque não tem nada a ver com receita. Será uma mutação ativa. Mutação é troca, é permuta entre elementos do patrimônio. E que troca, que permuta foi essa? Entrou o bem no ativo permanente, saiu o numerário no ativo financeiro. Então, estamos diante de uma mutação ativa, também conhecida como mutação da despesa. Outro exemplo de mutação ativa. Olha só. Amortização da dívida fundada, que é aquela dívida que está no passivo permanente. Amortização da dívida fundada. Teremos agora a redução do passivo permanente com a saída do numerário. Mais uma vez, troca, permuta entre o passivo permanente, que reduziu, e o numerário, que reduziu. Nesse caso, mutação ativa. A mutação ativa é uma variação ativa, não é verdade? E quando há a redução do passivo permanente, o reflexo é positivo, portanto, variação ativa. Mas essa variação ativa está acontecendo porque sai a dívida no passivo permanente, sai numerário no ativo financeiro. Então, se houve uma troca,
se houve uma permuta entre os elementos do patrimônio e o reflexo no grupo permanente foi positivo, essa variação ativa é uma mutação ativa ou da despesa. Então, esses são os dois grupos que contemplam as variações ativas que dependem da execução orçamentária. Quando eu voltar, falarei das variações ativas que independem da execução orçamentária. Daqui a um pouquinho eu volto. Até já.